eu acabei de ouvir o discurso do senhor Bolsonaro na Avenida Paulista. E antes dele, o pastor Malafaia. Todo mundo sabe que Bolsonaro é alvo hoje de investigação sobre a tentativa de golpe, a abolição do Estado Democrático de Direito, a abolição violenta, e tem muitas provas, a começar pela fala dele próprio num vídeo de uma reunião ministerial onde ele próprio conspira contra a democracia brasileira e contra as eleições. E ele, sob alvo de investigação, movimenta uma galera para Paulista. Foi um ato grande, de fato, foi um ato com pessoas do Brasil inteiro, não apenas de São Paulo, é bom que se diga, financiado, e ficou claro durante esse período, financiado por quem? Muitos ônibus que chegaram de vários estados do país para essa manifestação, muitos evangélicos, segundo pesquisa feita por pessoas que lá passaram, atravessaram, pesquisando a presença, né? E por isso esses ônibus foram muito lotados para a Avenida Paulista. Mas o que chama a atenção é que no momento que ele está acuado, ele busca essa imagem para dizer que tem força, né? O importante é que ele deu ao Malafaia o discurso de atacar o Supremo Tribunal Federal. Malafaia atacou Alexandre de Moraes, atacou o ministro Barroso, presidente do tribunal, atacou o Poder Judiciário e colocou o discurso no âmbito da perseguição política. E Bolsonaro, quando entra, faz igual, né? Ele faz igual. Ele entra com o discurso da vítima iluminada pelo universo, que falou 4 anos antes que seria presidente e foi, mas uma vítima, uma criança criada num município pequeno, que cresceu, falou no final do pai. Ou seja, ele fez uma trajetória pessoal humilde, uma pessoa iluminada para chegar à presidência, só não negou que era um cara da velha política, porque ele teve que dizer, ficou 28 anos na Câmara dos Deputados, e que ele falava para as paredes, e falava mesmo, porque ninguém ouvia. Portanto, Bolsonaro se mantém na mentira, se mantém dentro do campo golpista, quando ele admite a minuta e defende a anistia para aqueles golpistas. Ele continua atacando o judiciário, mesmo sem dizer, porque bota o parceiro para fazer abertamente essa agressão. Portanto, esse ato continua sendo uma afronta à democracia, porque esse ato é contra a investigação. É contra a investigação do golpe, quando se faz um ato desse. Portanto, é um ato que afronta a democracia. Foi o pior discurso que eu já vi o Bolsonaro fazer. Ele não sabia concatenar A com B. Aliás, isso é uma marca dele, mas hoje ainda foi pior, né? E é um ato que apenas revela de que lado está Bolsonaro, que é o lado do golpe, e o lado autoritário e contra a democracia. Alex, eu acho que o Rogério Correia, ele colocou de uma maneira mais clara do que eu, por que eu falava em confissão do Bolsonaro, né? Eu vou compartilhar o tweet dele aqui e vou deixar esse debate aberto. Era isso que eu estava ouvindo no discurso. Bolsonaro admitiu a existência da minuta do golpe e disse que o conteúdo do documento é absolutamente legal, que é mentira, pois fala até em prender ministros do STF e anular resultado eleitoral. E ainda pediu anistia, ou seja, reconhecendo que cometeu crime. Sempre soube que o energúmeno tem língua solta, mas fazer tanta prova contra si é muita burrice. A prisão está cada vez mais certa pelas provas e confissões públicas. Bolsonaro na cadeia. Era isso, quer dizer, então ele fala, não, aquela minuta lá tinha, mas era um estado de sítio que eu ia mandar para o Congresso, mas nessa minuta tinha a prisão dos ministros do Supremo, tinha a anulação do resultado eleitoral, ele na presidência e um estado de sítio com apoio provavelmente do Arthur Lira. Bolsonaro mobilizou todo o gabinete do ódio nos últimos dias, na última semana, para levar as pessoas para a Avenida Paulista para tentar se solidarizar a ele em relação aos processos sobre tentativa de golpe. O governador Tarcísio de Freitas e o prefeito Ricardo Nunes confirmaram a presença, mostrando que estão mais preocupados em salvar um golpista da cadeia do que com a população de São Paulo. Por que é que o Bolsonaro tá com tanto medo? Não é para menos. Teve o 8 de janeiro, ele tinha sorrateiramente saído do país pouco tempo antes do Lula tomar posse, para dizer que não tinha nada com ele, que não tinha a ver, e aí começaram as investigações. Depois da delação do Mauro Cid, as investigações avançaram muito. E a partir disso, tem fatos comprovados. Por exemplo, foi encontrada a minuta do golpe, que eles disseram no começo, o Valdemar, o Bolsonaro minimizaram, é um papel qualquer e tal. Foi encontrada na sede do PL. O Mauro Cid disse na delação premiada que o Bolsonaro aprovou e propôs modificações na tal da minuta do golpe. Para quem não sabe ou não se lembra, a minuta do golpe era um decreto que ele ia assinar ainda como presidente da República em dezembro, declarando estado de sítio, mandando prender o Alexandre de Moraes e determinando novas eleições no Brasil. Eles tentaram dar um golpe de Estado e isso está cada dia mais claro. Aliás, com os agentes, alguns empresários bolsonaristas escroques que
foram mencionados que foram convencer ele, tentar convencer o alto comando do Exército, generais da ativa que estão investigados, alguns estão presos, inclusive, pelo envolvimento cabal com a tentativa de golpe de Estado. O cerco está se fechando e cada dia fica mais claro que o Bolsonaro foi o mandante e o grande articulador, até porque seria o maior beneficiado da tentativa de golpe de Estado para reverter o resultado das eleições no Brasil. Isso é crime, isso não é uma brincadeira, uma posição política, liberdade de expressão. É crime, é tentativa de abolir o Estado democrático de direito, dar golpe militar no Brasil. É isso que essa turma queria. A anistia seria o pior exemplo que a gente podia dar para o Brasil e para as próximas gerações. Esse ato de hoje, na Avenida Paulista, só reforça a necessidade da gente se manter firme pela democracia, do desafio de derrotar os candidatos bolsonaristas nas eleições de outubro próximo e de não permitir nenhuma anistia.